Olá, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui com um vídeo da aula A Vida Submissa de Jesus ao Pai, matéria da Escola de Ministros, sobre submissão. Resumido aí nesses pontos: o que é ser submisso, Jesus e o seu novo e perfeito conceito de servir, a submissão de Jesus na prática e as faces de um servo de Deus. Ser submisso é cooperar com a missão do outro, ter noção do seu papel nesse propósito, que há um plano maior, alguém maior que nos designa essa missão de cooperar e nós, com entendimento, servimos para um todo, para um propósito, para um bem comum. Em Lucas 17, do 7 ao 10, a gente vai perceber aí a importância do serviço. Nesta parábola nós vemos a obrigação de servir sem nada em troca. Nós percebemos que uma das razões de Cristo ter nos tirado das trevas é para servir. E nós, como seguidores de Cristo, somos os servos dessa parábola aí de Lucas 17, do 7 ao 10. Então a gente vai redescobrir esse ato de servir através do exemplo perfeito em Cristo Jesus. Uma reflexão para nós aqui. Que lugar o serviço a outros ocupa na sua vida? Servir significa colocar interesses alheios acima dos nossos. Bom? Ser servo é fugir do egoísmo e submeter-se à autoridade de Jesus em todas as áreas da sua vida. E o que é importante é que antes de Jesus ser chamado na Bíblia de Salvador, ele é chamado de Senhor. Isso é muito importante. Então, todos nós, independente de posição no cristianismo, estamos aqui para servir. Vamos lá. Agora, na questão do conceito de Jesus. Jesus, esse novo conceito de servir. Nós temos aqui algumas passagens, Lucas 22, está no material, 24 ao 27. Nós temos Mateus 25, do 42 ao 45, e nós vamos ver que Jesus nos mostra algo diferente da época, onde as pessoas pensavam que ser líder é ter todo mundo aos seus pés, e você mandando em tudo, em todos. E Jesus mostra como líder que a característica da liderança em Deus é servir também, é ter tempo para outros em sua vida, tá bom? E a gente vê aí, conforme Mateus 25, 42 a 45, aí, algumas funções que mostram servir aí, dar de comer, dar de beber, dar acolhimento, dar de vestir, dar amparo, visitar enfermo, etc. Então a gente vê que o cristianismo ele é prático, pautado na submissão, a servir, obedecer à autoridade de Deus, no propósito que ele tem para com todos nós. Filipenses 2:5-8 mostra o exemplo de Jesus, o maior exemplo, sendo Deus, sendo líder, servindo, dando a sua vida em favor dos homens. Eu gosto de dizer que todo homem é escravo do dom que recebe. Então o seu dom não é para a sua glória, é para servir outros e para a glória de Deus. O termo esquenosis, o esvaziamento de Deus, que ele se esvaziou de tal forma, que automutilou-se, levou Jesus no ato de servir e ser submisso à ordem do Pai, a uma missão tão grande que o ápice foi a cruz, a sua própria vida. E isso nos mostra o exemplo de como ele se rebaixou para servir, mostrando para nós o caminho correto do cristianismo pautado na submissão. Marcos 10:45, ele mesmo fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus está dando o quê? O exemplo para nós, seus seguidores, que temos que trilhar o mesmo caminho. Não viemos aqui para sermos servidos, mas para servir o mundo com a luz do Evangelho, com as boas obras, e com os dons que o Senhor nos concedeu. Servir, você vai ver como está no material, vai fazer com que você abra mão de direitos, posição, tempo e reputação. Então realmente requer renúncia. Terceiro ponto,
a submissão de Jesus na prática, né? Você vê ali em João 13, versículos 4 e 5, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ali ele dá um choque cultural. Por quê? Porque na época essa função de lavar os pés era uma função para escravo, né? Pessoas ali de situações mais baixas na sociedade. Então eles vendo um rabi, um mestre fazendo isso, Jesus deu esse choque mostrando um novo conceito, que estar em Deus não é superioridade, não é status, é servir mesmo, é se rebaixar, mostrar aí um serviço submisso, né? Uma cooperação com o que o Evangelho nos ordena a ser. Tá? É uma coisa, ou coisas que nós devemos entender, se você quer ter crescimento nessa área de submissão na sua vida cristã, que quem é ausente das pessoas não pode servir, então você tem que estar próximo a pessoas. O servo não escolhe hora nem lugar, ele tem que estar preparado. O servir as pessoas é um servir por amor a Deus, então o amor tem que estar presente para que isso seja possível. É necessário se esvaziar do seu eu. A maior característica do servo é a humildade, vai requerer humildade para servir. Tá? O servo faz seu serviço com alegria na alma, que isso é importante. Tem que ter alegria no servir. Tá? E para fechar aqui o último ponto, faces da vida de um servo de Deus, tem aí 4 palavrinhas para servo, que são muito importantes na Bíblia. Tá? Diáconos, que esse termo grego não se refere só ao ministério eclesiástico, a diaconia, conforme Estevão ali servia as obras sociais, isso é um termo para toda a igreja. Tá? Nós temos o doulos, que significa o escravo sem opção. Jesus serviu como doulos, ele usou esta palavra para se referir à sua submissão, seu serviço, e nós temos que entender isso, nós não temos escolha a não ser servir e fazer a vontade de Deus, é esse termo usado. Temos a palavra liturgos, da onde vem liturgia, que é o culto, a oferta, a oportunidade, louvores, palavra, orações, que são o termo que a gente usa aí nos nossos templos. Então, tem pessoas que servem também dentro do templo, ali limpando a igreja, dirigindo o culto, orando pelas pessoas, é uma forma de servir também. Nós temos aí o termo em Filipenses 2, que foi falado, e também em 2 Coríntios 9, versículos 12 ao 14, tá bom? Uperetas, esse termo é tremendo, usado em 1 Coríntios 4:1, fala de escravos, pessoas condenadas à morte, que vão remar no porão do navio, um lugar super desconfortável de um grande navio, e seguindo a ordem de ritmos de percussão. Se batia o tambor rápido, eles remavam rápido. Se batia lento, remavam lento. Se não batiam, era sinal de parar o navio, tá? Ouvindo essa voz de comando. O que a gente aprende aqui? Nós, como cristãos, nós éramos pessoas condenadas à morte. Então nós tivemos uma oportunidade de vida e vamos servir. Não somos vistos, eles não eram vistos muitas vezes. No caso aqui, eles ficavam num lugar desconfortável. Às vezes não vai ser confortável a vida cristã, o serviço, a renúncia, as dores. E não era um servir por servir. Eles tinham uma ordem superior. Então nós temos que ter o entendimento que não é só fazer, é fazer debaixo de um comando, de uma obediência, para que a gente reflita essa glória de Deus. Tá? Jesus, no período da sua encarnação, mostrou o exemplo, e nós temos aí que seguir esse exemplo, se quisermos ser bem-sucedidos no reino de Deus. Tá? Então esse foi aí a aula da vida submissa de Jesus. Tá? Que possa ter edificado você. Deus abençoe. Até a próxima. Beijo no coração.